312. Tem uma flutuação aqui. É assim. 19. 8 e 3, 11, 20. Ok. 20. 1, 2. Dá 100 tudo isso aí. Ok, então é assim. Muito bem, então aqui é 19. Não, aqui é 18 e aqui é 24. Pronto? Então aqui é o seguinte. Estamos falando aqui dos retardatários. O número de retardatários, sem dúvida, é ainda muito grande. Então, o planeta tem uma massa crítica que, para passar para a regeneração de forma um tanto mais suave, digamos assim, ela precisa atingir uma massa crítica pelo menos de 27%. Aqui, de acordados, pessoas, seres humanos, isso aqui é no geral, dos desencarnados e os encarnados, de 22 bilhões de pessoas, é necessário que 27% no mínimo estejam acordados. E a realidade nossa atual é de que temos 24 acordados, ou seja, espiritualizados, temos 18 que estão trocando o mal pelo mal, esses daqui vão passear no camburão, ou seja, é o famoso Minbiru, estão sendo exilados do planeta Terra desde já, mas tem 58% que estão dormindo em todas as formas de dorminhocos aqui. E nós estamos fazendo esse trabalho aqui, outros estão fazendo, alertando e assim por diante, para acordar parte desses que estão aqui. E não deixar a peteca cair desses que estão aqui, porque tem muitos que estão caindo, viu? Tem muitos que estão caindo para aqui, ou podem cair direto para aqui. Tá? Então nós estamos com essa briga aqui, nesse momento. Só que aquela gotinha, isso aqui está descendo, isso aqui está descendo. E não vai mais respingar. Vai encher e a água vai cair. A questão é essa. Então é ainda muito grande, os retardatários é muito grande, mas o que podem contra a onda que se levanta se não lançarem algumas pedras. Essa onda é a geração que se levanta, ao passo que eles desaparecem com a geração que se vai cada dia a largos passos. Até lá defenderão o terreno passo a passo. Ou seja, essas confusões que nós estamos tendo, essa pandemia, avião cai, terremoto aqui, muita chuva ali, seja o que for, toda essa confusão, é exatamente essa tropinha aqui, 18 por aí, junto com muitos que estão dormindo, faz essa coletividade que vai fazendo com que essas coisas vão acontecer. Haverá, pois, uma luta inevitável, mas uma luta desigual, porque é a do passado decrépito. Olha, decrépito, nós temos várias coisas aqui, pode ser o passado decaído, enfraquecido, extinto, mas de uma forma melhor seria numa idade muito avançada. Então, um passado de um tempo muito para trás, que cai em farrapos, contra o futuro juvenil, da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade de Deus, porque os tempos marcados por ele estão chegados. Agora, isso aqui foi escrito há 200 anos atrás. E aí, a palavra que tem que ser usada aqui é: o tempo não está mais chegado. Já acabou. Acabou. Faça a sua reflexãozinha da RI e se tiver faltando alguma coisa, mude logo, porque nós estamos falando isso aqui agora. Amanhã de manhã, o mundo pode ser outro. E você perdeu a oportunidade de passar. Perdeu a oportunidade de sair do 58 e passar para o 24. Você quer?
Muito bem, começou outro? Então eu tenho o espaço para isso aqui. E aqui o nosso último assunto é só uma leitura. Aquela leitura que todo mundo gosta, porque nós estamos pondo em dia, é a transição planetária, mas nós estamos fazendo com que, tomando conhecimento do que passou com Jesus, no caso, nesse momento que nós estamos seguindo a Via Crucis dele, e estamos deixando coisas de forma mais clara que nos foram passadas de forma obscura através dos meios tradicionais que nós já conhecemos. E a última pergunta que nós deixamos na semana passada foi: que nos dizeis, quando foi a pergunta para Ramatiz também, que nos dizeis quanto à significação da cerimônia do lava-pés, tradicionalmente consagrada pela Igreja Católica Romana na Semana Santa? Existe algum fundamento em tal consagração? Resposta: nós não vamos comentar, vamos só ler. João Batista, o profeta solitário, havia instituído algumas cerimônias com a finalidade de incentivar certas forças psíquicas nos seus adeptos, através da concentração ou reflexão espiritual. Então foi João Batista quem inventou esse negócio. Isso impressionava os neófitos, quer dizer, os novatos, e servia para a confirmação da própria responsabilidade dos valores espirituais. Em sua época, os símbolos, ritos, talismãs e as cerimônias ainda produziam louváveis dinamizações das forças do espírito, ou impunham respeito e temor religioso. Bom, na realidade nós temos que fazer um lembrete disso aqui, que isso era naquela época. Hoje em dia, ninguém respeita mais, raríssimos são os pastores que são respeitados, os padres que são respeitados, os palestrantes, seja quem for, dessas instituições que são respeitados. Hoje em dia não é, porque a civilização amadureceu e ao mesmo tempo perdeu-se o respeito. Então envolve muita moralidade, a gente tem que ter respeito por todo mundo, em todas as situações. Eram recursos que serviam como detonadores das forças psíquicas, produzindo profunda influência esotérica nos seus cultores, assim como ainda hoje fazem os sacerdotes para o incentivo da fé e do respeito dos fiéis, como são os cânticos, perfumes, a música e o luxo nas igrejas. Então tem meio monte de coisa no visual que também hoje se faz de forma diferente. Por isso, João Batista instituiu a cerimônia do batismo para os novatos, cuja imersão nas águas dos rios e dos lagos funcionava como catalisador das energias espirituais, deixando a convicção íntima e benfeitora da lavagem dos pecados e consequente renovação do espírito para o futuro. Isso é mais ou menos como a pílula do efeito placebo. Deu aquele mergulho, batizou o camarada, disse: agora eu estou salvo, estou no céu tranquilo, e eu fico nesse time aqui, eu mato e morro por esse time aqui, até a morrer. Aquele que se julga realmente purificado de seus pecados, depois vive de modo a não se manchar tão facilmente. Mais tarde, João Batista também organizou a cerimônia do lava-pés, que simbolizava um evento fraterno e humilde, como um sentido de igualdade ou denominador comum entre todos os discípulos e o próprio mestre. Alguém sabia que foi João Batista que inventou isso, que está lá na última ceia, e que não foi Jesus que inventou aquilo lá, né? Ele João Batista inventou e era tradição, passou a ser tradição. Que não era muito tradição não, né? Porque só João Batista inventou uns 3 anos antes. O lava-pés era a cerimônia que eliminava a condição social, o poder político, a superioridade intelectual ou a diferença entre os adeptos e o mestre, atuantes sob a mesma bandeira espiritual.
no momento simbólico do lava-pés, o Senhor seria o irmão do servo e também o serviria, porque ambos eram herdeiros dos mesmos bens do mundo. São irmãos. Falamos a semana passada, quem assistiu o filme Nosso Lar, vai ver lá o governador se ajoelhando, o governador da colônia espiritual, se ajoelhando nos pés de do André Luiz, que era que tinha acabado de chegar e ainda estava reaprendendo tudo, achando que o governador era o bambambam, e o governador disse, não, eu é que lhe agradeço por me deixar recebê-lo. Então, a igualdade, né? E nós aqui tratamos, temos um poderzinho, não, você ali, ele ia mandando, ia pisando nos outros e assim por diante. Principalmente se estiver grande, aí faz isso. Jesus, humilde e tolerante, aceitou ambas as cerimônias com todo o enlevo de sua alma e deixou-se batizar pelo Batista no Rio Jordão. Mais tarde, e já no limiar da grande ceia, ele também deu forma à cerimônia tradicional do lava-pés entre os seus próprios discípulos, como um ensejo simbólico que deveria evocar os elos de amizade já existentes entre eles, todos. Mas os seus fiéis amigos ficaram bastante preocupados com o fato de Jesus antecipar a cerimônia tradicional do lava-pés para quarta-feira, a qual deveria ser feita comumente na sexta-feira da semana da Páscoa. Mas a verdade é que o Mestre Jesus não guardava dúvidas quanto à sua situação cada vez mais desfavorável perante o Sinédrio e as autoridades romanas, pois algo lhe dizia que seria sacrificado antes do domingo de Páscoa. Deste modo, ele decidiu-se a proceder à cerimônia do lava-pés na quarta-feira após a grande ceia, em vez de esperar a sexta-feira tradicional, pois seria a sua última demonstração de confiança no Pai. Lembra? Fé, confiança plena. Estou mencionando aqui porque grifei aqui. Confiança é uma palavra-chave, hein? Confiança no Pai. Depois de ter enxugado os pés dos seus discípulos, auxiliado por Tiago, Jesus ergueu-se e alçou a voz, exortando-os para que prosseguissem corajosamente na divulgação da Boa Nova e do Reino de Deus, e jamais se conturbassem, mesmo diante da morte. Relembrou-lhes os motivos fundamentais de sua amizade e união espiritual. Olha que nós estamos falando aqui de conversa íntima entre eles dentro da ceia. Porque nós sabíamos somente daquela historiazinha de Judas, né? Alguém vai te condenar, não sei o que e tal. Era o que sabíamos. E nós estamos entrando aqui em conversação detalhada. Revivendo os ensinamentos de libertação do Evangelho. Lembra? O Evangelho ensina, Jesus ensinava a libertarmos-nos do curral de aprisionamento no qual até hoje somos presos. Nós estamos presos nesse sistema. Esse sistema que nós vivemos é um curral. E nós tentamos e temos que nos libertar. E a passagem da terceira para a quinta dimensão é uma libertação de curral. Enquanto recomendava o amor incondicional, olha lá, falamos do amor incondicional, né? É uma energia que atende a todos e a todos sem reclamar, sem perguntar. Não se pergunta nada, não se reclama nada, não se queixa, apenas se doa. Mas quem requer alguma coisa de volta, chama de amor. Mas está meio enganado com relação a isso. É um amor que tem que ficar entre parênteses. É um amor de terceira. O auxílio à pobreza, o perdão dos algozes, o afeto aos delinquentes e a compreensão fraterna às mulheres infelizes. Salientou a força do Espírito Eterno sobre a carne perecível. Exortou para que os seus amigos fiéis jamais
tisnassem a beleza do cristianismo, fazendo conluios, nós vimos que conluios é conchavos políticos, com os poderes organizados do mundo de César. A mensagem cristã deveria ser divulgada tão pura quanto os lírios dos vales, pois de nada valiam as honras do mundo material ante a vida imortal. Vimos lá no início que o mundo espiritual é quem dá suporte para o mundo material. Encheu-os de esperança novas pela breve chegada do reino de Deus e incentivou-os para uma vida heróica em sintonia com os princípios mais elevados da redenção e libertação da humanidade. Ora, a chegada de Deus, do reino de Deus, está aqui, olha aqui, olha aqui. É essa gotinha d'água, esse aqui é a chegada do reino de Deus para nós, aqui ó, o paraíso está aqui. E aqui está a libertação que ele fala, a libertação da humanidade está por aqui ó. É a quinta dimensão, é o mundo de regeneração, é o paraíso. É a próxima bola mais avançada é o paraíso. Depois da quinta é a sexta e assim por diante. Ante a dor, o espanto e a consternação de seus discípulos, que lhe bebiam as palavras repassadas, a melancolia e pesar, Jesus voltou-se para Pedro, cujas faces estavam marcadas de profunda angústia, e disse-lhe, de modo eloquente e profético: Pedro, doravante tu serás um pescador de homens, e não de peixes. Sobre tua fé e sinceridade eu fundamento a minha igreja. Seja-te o dom do bom falar, do bom ouvir e do bom agir para o serviço do Senhor. Pedro caiu de joelhos, os olhos marejados de lágrimas perante o Mestre amado, enquanto os demais apóstolos mal podiam esconder sua comoção. Aqui. Judas, no entanto, estava cabisbaixo e roído de ciúmes, incapaz de esmagar o orgulho e o amor próprio feridos ante qualquer distinção ou preferência no colégio apostólico. Jesus encerrou a cerimônia tocante do lava-pés e achegando-se a João, enternecido, fez-lhe amena rogativa: João, minha mãe é tua mãe, porque somos irmãos perante o Senhor. Na minha falta, sê tu o seu filho. Em seguida, fez menção de sair enquanto Pedro e João apressaram-se a acompanhá-lo. Da porta voltou-se, dizendo a todos, ainda sob profunda emoção espiritual: Vós sois meus apóstolos, pregai a palavra do Senhor e anuncia a boa nova do reino dos céus sobre a terra. A vontade do meu Pai se manifesta em mim, e devo cumpri-la, porque a hora do meu testemunho é chegada. Ante a emoção dolorosa que anuviou o coração de todos os discípulos, pela primeira vez denominados os seus apóstolos, Jesus afastou a cortina e o seu vulto majestoso desapareceu nas sombras da noite estrelada, envolto pela brisa perfumada do jardim de Getsemane. Bom, isso foi o que aconteceu. Na próxima semana, a pergunta respondida será: dizem os evangelhos que houve resistência de Pedro contra a ideia de Jesus lavar-lhe os pés, pois não se sentia digno de tal dedicação. Então, isso será respondido. Isso não foi uma pergunta, foi uma afirmativa. E ele vai responder. Ok? Bom. Direta prece. Jesus, gratidão por mais estudo. Gratidão por cada um que está
recebendo estas palavras, gratidão por cada um compreendê-las. Te agradecemos, Senhor, pelas energias que nos proporcionaste e para cada um que estará ouvindo também depois este vídeo. Gratidão a você que do fundo do coração acompanha nosso estudo, nosso humilde trabalho. Gratidão a Frei Galvão, a Ramatiz, a todos os outros que nos honram com sua presença em nossos corações. Esperamos vê-los na próxima semana com muita harmonia, paz e amor. Luz eterna para todos. Jesus sempre e Jesus sempre. Beijo no coração.